Opa, prevenção de uso. É isso mesmo. Hoje esse vídeo é para ajudar você que tem um filho adolescente, que tem um filho jovem e que você deve tomar alguns cuidados, né, muito especial para prevenir o uso de substância. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Eu já fui convidado para dar palestra em algumas escolas sobre prevenção. Eu acredito muito que prevenir é melhor que remediar. Eu lembro que no final dos anos aí, 98, 2000, né, houve-se um grande índice de contágio de HIV, um aumento significativo de HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, houve campanhas nacionais de prevenção, de uso de preservativos, de sexo seguro, e isso veio para dentro das salas de aula, veio para dentro das escolas, através até de matéria mesmo, né, explicando e falando sobre a temática, e isso a gente conseguiu diminuir tanto a transmissão do HIV, naquela época ainda também era menor a quantidade de uso de crack, ainda estava recente a chegada do crack no Brasil, mas existia outro uso de substância que era muito prejudicial à saúde, que era as drogas injetáveis. Então era muito comum entre os usuários de substâncias injetar, e o compartilhamento de seringa, e isso contribuía também para doenças transmissíveis. Então, quando se começou a fazer grandes campanhas de prevenção e educação sexual falando, diminuiu a quantidade tanto de contaminação de doenças, como também de gravidez precoce. Só que nós estamos numa fase do mundo inteiro, não é só o Brasil, mas se você acompanhar aí na internet, você vai ver que o mundo todo tem lidado com a problemática de forma de pandemia mesmo, de uso de substâncias psicoativas. E aí, qual fica a grande estratégia? Prevenir. E prevenção é falar sobre o assunto, é trazer esclarecimentos sobre o assunto, é trazer novas informações sobre o assunto. Não tem como você prevenir querendo esconder, querendo omitir ou não querendo falar sobre esse assunto e sobre essa situação. Então é isso que nós vamos falar hoje. Como que trabalha prevenção nessa fase? Olha, é bem complexo, é bem delicado, porque vai tocar em algumas áreas onde a gente vê um crescimento, por exemplo, do terceiro setor, que são instituições voltadas para projetos sociais, e ele é um braço muito forte, principalmente os projetos que atendem crianças e adolescentes, dentro de comunidades, dentro de periferias, e que tem esse braço esportivo, onde tem lá um mentor, onde tem lá um educador, onde tem um acompanhamento e supervisão de um adulto. Isso diminui o tempo ocioso e diminui a exposição dele, a vulnerabilidade dele em relacionamentos com outras pessoas, e fica à mercê ali de qualquer indivíduo mal intencionado ou aguçado pela curiosidade de querer conhecer e ver aquilo lá. Então, dentro da prevenção, eu quero falar sobre um fator, começar por esse, chama distribuição de renda. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de campanha assistencialismo, não, pelo contrário, estamos falando de fatos reais, de índices já norteador de pessoas e a idade a qual essas pessoas tiveram contato com a primeira substância já muito novos, muito precoce, e isso gerou prejuízo na formação do seu cérebro, formou prejuízo na formação do seu caráter, na formação de valores, tudo isso entra em xeque e fica comprometido. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que descer lá na raiz do problema, porque não é um fator só. Igual a doença não é um fator só que leva ele ao uso, a prevenção também tem que ser olhada em vários fatores. E uma delas é a distribuição de renda. Por que a distribuição de renda? Veja bem, uma pessoa, uma família de classe média alta, automaticamente ele vai ter um cuidado maior e vai ter condições de inserir o seu filho adolescente ou assim já pré-adolescente e outras atividades extracurriculares aonde acompanha a supervisão de um adulto. Quando a gente fala de uma família de classe média e classe alta,
Por exemplo, é muito comum o filho estar numa escola de uma qualidade maior, com uma supervisão mais atenta, e também, fora desse horário de escola, ele vai estar numa escolinha de futebol, ele vai estar num jiu-jitsu, ele vai estar numa natação, a menina às vezes vai estar numa escola de balé, ou de etiqueta, ou de outro tipo de formação, de inglês, ou de outra língua. Ou seja, sempre ela vai estar com acesso a crescimento intelectual, a crescimento físico, a informações e sendo tutoriada por um adulto, aonde vai aplicar nela princípios éticos e morais, comportamentais, também de disciplina. Esse extracurricular vai prevenir e ajudar a pessoa, porque diminui o tempo ocioso dela e a exposição. Agora, uma família que não tem condições e às vezes não tem acesso a um projeto social desse, por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso. Eu estudava meio período e meio período eu ficava livre. Aonde eu ia nesse meio período livre? Campinho de futebol, soltar pipa, tomar banho de córrego, de rio, de riacho. E tudo isso não tinha supervisão de um adulto, de um tutor. Ia com os outros meninos da rua, a qual não tinha supervisão nenhuma de um adulto. Por quê? Porque os pais precisavam trabalhar, os pais precisavam trazer a comida para casa, sustentar os aluguéis, a roupa, todo esse custo de vida. Então a gente entende que os pais têm responsabilidade. A questão dessa distribuição de renda, você percebe que essa criança, ela fica vulnerável e suscetível a ter contatos, porque nesses lugares vai encontrar outros adultos que já eram para estar trabalhando, já era para estar no mercado de trabalho, mas por escolha ou por qualquer outra situação, estão lá também. O meu primeiro contato com, por exemplo, a cannabis foi na beira de um córrego, na beira de um rio, onde tinha adultos fumando cannabis, e aí a curiosidade, via eles rindo, via eles fazendo farra, brincando, era um monte de adulto, o menor chega lá junto e fala, eu quero conhecer, eu quero experimentar. Como não tinha um adulto ali para falar que aquilo era errado, que aquilo ia me gerar prejuízo, eu fiquei merecendo daquelas pessoas. Você quer experimentar? Você está aqui mesmo, então experimenta. Então a distribuição de renda, ela tem sim um papel nesse sentido. Não quer dizer que toda pessoa que é menos favorecida financeiramente está já condenada a ser um dependente químico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da família ter um olhar de prevenção, o que o seu filho está fazendo nos horários que ele está ficando sozinho. Hoje, temos ainda a gravidade das redes sociais sem acompanhamento e supervisão de adultos, aonde também ele está exposto a convites, a festinhas, a marcar encontros, a se encontrar, ir para determinados lugares, ou até já festinhas de garagem, outros lugares, onde já é regado com substância psicoativa, onde ele vai ter acesso. Então, essa preocupação do tempo que você não está com aquela criança ou com aquele adolescente, com quem ele está, o que ele está fazendo. Então, a distribuição de renda, infelizmente, acaba contribuindo para isso. Por isso que os projetos sociais, esse braço do terceiro setor, principalmente voltado para as crianças, deve ter uma atenção e um apoio muito grande da sociedade, porque ele sim é um agente de prevenção que vai estar norteando agora os princípios éticos morais daquela criança. Junto com a distribuição de renda, vem as primeiras crises de valor, porque nós adultos, quando você tem um determinado automóvel e você vê um vizinho, um primo, alguém conhecido seu, que compra um carro mais moderno, um carro mais evoluído, mais tecnológico, você já fica querendo também trocar de carro e comprar um carro melhor, porque seu vizinho está avançando e crescendo. Agora imagine uma criança, onde muitas das vezes ela não tem um calçado de qualidade, não tem uma roupa de qualidade, não tem um brinquedo de qualidade, não tem uma bicicleta de qualidade, e ela fica olhando às vezes para um vizinho, ou um parente, ou alguém que tem uma qualidade maior, desfrutando disso tudo. Isso gera uma indagação naquela criança, gera uma crise de valor. Por que que ele tem acesso a isso e eu não tenho? O que está acontecendo? Eu quero ter também essas coisas. E essa busca por também desfrutar desses bens, desses benefícios, vai colocando em xeque e se torna também uma presa fácil
para os aliciadores, para ingressar no mundo do tráfico, no mundo do roubo, do furto, do ganho de dinheiro fácil, para poder desfrutar das mesmas coisas. Por isso que tantas adolescentes, meninas, têm se entregado, às vezes, à venda do corpo, à prostituição, precocemente, porque essa crise de valor, de não conseguir desfrutar de um celular de última geração, de uma roupa de marca, de grife, ou andar em lugares badalados, vai gerando uma crise. E ela vai querer, por causa dessas situações, de qualquer forma, de qualquer maneira, ingressar e estar nesses lugares. Essa crise de valor vai colocar ela no estado vulnerável também. Dentro disso, nós vemos que vai gerar conflito familiar, uma desagregação familiar, que toda família vai ter um pai um pouco mais enérgico, muitas das vezes, e uma mãe um pouco mais permissiva, um pouco mais amorosa, um pouco mais cuidadosa e, às vezes, quebrando algumas regras, algumas normas da família. Pode ser ao contrário também, mais raro, mas tem também ao contrário disso. Com isso, o pai, às vezes, quer levar o filho ou a filha para ingressar também, para trazer a responsabilidade do trabalho que dignifica o homem, dos valores. Olha, você precisa correr atrás das suas coisas, você precisa também se ingressar no mercado de trabalho, você precisa no pequeno aprendiz, você precisa começar a buscar um projeto social, buscar cursos, buscar o SENAC, buscar o SESI. É lógico que isso vai exigir esforço, vai exigir um empenho daquele adolescente. Às vezes tem pessoas impulsionando ele nesse sentido, porque hoje nós temos facilidades no Brasil para ingresso em grandes cursos. Quase toda a cidade hoje já tem SESC, já tem SENAC, já tem SESI, com muitos cursos gratuitos para adolescente. Mas vai precisar também da família se empenhar nisso. Quando não há essa contrapartida, esse entendimento, geralmente, às vezes, um irmão acaba se destacando e buscando mais, e o outro, porque já teve o acesso com a primeira substância, já ficar mais acomodado, não buscar tanto. E isso vai começar a gerar brigas dentro de casa, discussões dentro de casa, até mesmo entre os pais, ou até mesmo entre os irmãos. Desculpa. Então, essa desagregação familiar, esse conflito familiar, ele também é um sinalizador. E que a prevenção é tentar haver um concílio, é tentar haver um diálogo, é tentar impulsionar, projetar essa criança, esse adolescente, para, mesmo que às vezes, vai precisar um pouco mais de energia, porque nós temos aí vários tipos de personalidades, pessoas que são mais proativas e pessoas que vão precisar mesmo que ser cutucadas, empurradas, impulsionadas, para poder gerar resultados. E a família precisa ter essa leitura. Isso é tratar de prevenção. Porque se vai deixar ela no tempo dela, quando ela quiser, ela vai. Então, isso, a ociosidade e o tempo livre para fazer a hora que quer, do jeito que quer, pode ser um grande gatilho para que futuramente ela tenha acesso a uma substância e vá desencadear um uso. Nesse fator que a família começa a entrar em conflito, o adolescente, a criança ou pré-adolescente, ele vai começar a buscar um modelo da sociedade. Hoje, nós entendemos que todo tipo de comunicação, ela gera um resultado e ela é feita para aquilo lá. Um filme, o filme quer passar uma mensagem, seja de drama, comédia, ação, ou seja, terror. Ele quer passar uma mensagem e passa essa mensagem. As músicas, da mesma forma, toda música com melodia, ela tem uma mensagem por trás daquilo lá. Então, os comerciais trazem uma mensagem, a mídia traz uma mensagem, o jornal, ele comunica uma mensagem. A questão é que esse adolescente agora, com uma família disfuncional, com o pai e com a mãe já tendo problemas de relacionamento, qual vai ser o modelo que ele vai começar a olhar? Eu lembro que na minha época de adicção, que eu estava na adolescência, na minha juventude, tinha alguns cantores que se tornaram os meus ídolos. E tudo que eles faziam, como eles se vestiam, aonde eles iam, como eles se comportavam, a gente começava a replicar aquele comportamento. E muitas das vezes, um comportamento rebelde, um comportamento agressivo,
Um comportamento revolucionário de não respeitar normas e regras e olhar para o pai e para a mãe como atrasado, como careta, porque é aquilo que está sendo pregado. Então, essa prevenção qual é o modelo que o meu filho está seguindo? Quando ele começa a acompanhar alguns estilos musicais, alguns modelos de vestimenta, alguns ídolos, o que aqueles ídolos não falam? O que tem valor para eles? Vai se tornar o valor daquela pessoa. Então, quando a gente fala de prevenção, você tem que ter um olhar muito afinado e atento para esse jovem, para esse adolescente, para compreender qual é a trajetória que ele está fazendo. Porque essa trajetória vai definir o futuro dele. E você, como responsável por ele, muitas das vezes, não vai ter como ficar no papel de amiguinho, de coleguinha, e só sorrindo. Você é a autoridade. Ele vai, muitas das vezes, ter que exercer essa autoridade. Vai ter que mostrar a realidade. Aonde aquilo lá vai dar. Hoje nós temos a internet, é uma ferramenta também boa para nós. Lá tem muitos antes e depois de artistas famosos, no seu auge da sua fama, da sua beleza, e depois o que a droga fez com ele. Assim, são N dos testemunhos e até imagens e projeção daquele indivíduo. Então leve aquele adolescente e fala, olha, a trajetória que você está pegando é essa aqui. É isso que vai te levar. Porque ele vai começar a buscar um modelo da sociedade. Você precisa estar atento. Quem que ele está imitando, quem que ele está sendo o ídolo dele, porque esse vai gerar um resultado na vida dele. Juntamente com isso, grande parte, quando a gente fala em distribuição de renda, a gente percebe que o índice de desistência escolar na classe baixa e pobre é muito maior do que na classe média e alta, devido a todos esses fatores a qual eu estou falando, questões financeiras, questões de ter ou não ter objetos e coisas. Automaticamente ele chega a uma idade e fala, olha, para mim ter a minha bicicleta, a minha moto, a minha roupa, fazer academia, fazer o que eu quero, meus pais não vão ter condições de me dar isso agora. Então eu vou parar de estudar, vou arrumar um emprego, vou trabalhar, eu vou dar meus pulos, ou vou ingressar no mundo do tráfico, do crime. Ou seja, o sistema escolar, por algum motivo, entra em xeque e ele paralisa. Geralmente, grande parte da classe média, baixa e pobre termina os estudos depois de adulto, fazendo supletivo, fazendo EJA, outros mecanismos que tem de acesso aos estudos. Então, a falência do sistema escolar. Então, a prevenção quanto mais ele estiver inserido dentro da escola, dentro de projetos sociais, dentro de cursos profissionalizantes, quanto mais ele estiver ocupado com essas coisas, mais vai forjar o caráter dele, a índole dele, os valores dele. Ele vai estar mais blindado, porque ele vai ter mais conteúdo para quando chegar uma proposta, quando chegar uma oportunidade, ele poder fazer um pré-julgamento, falar, rapaz, isso aqui, para aquilo que eu estou querendo, almejando, estou caminhando, não vai me contribuir em nada, então eu não quero fazer isso aí. Então, é muito comum. Agora, existe uma competição desleal, eu chamo de desleal porque é bem complicado. Hoje, no Brasil ainda, a nossa mídia de comerciais dá margem ainda para comerciais de substâncias, principalmente o álcool, que é muito prejudicial à saúde. E o álcool é a porta de entrada para a maioria das outras substâncias. O álcool é a porta de entrada, porque ela é uma droga legalizada no Brasil e socialmente aceita. Então, aniversário da família, lá está o álcool. Natal, lá está o álcool. Dia das Mães, lá está o álcool. Qualquer festividade, casamento, lá está a bebida. Ou seja, na cabeça de um pré-adolescente, às vezes até a própria família mesmo não proíbe ele. Por que é proibido o consumo ou venda de álcool para menores de 18 anos? Não é só uma questão da lei, mas é uma questão de formação biológica. Hoje a ciência ela já tem provada que uma massa cefálica, o nosso cérebro, para estar 100% maduro, o homem é com 25 anos de idade. Até lá ainda tem áreas da sua mente que está sendo formada. Ou seja, o álcool ele é altamente tóxico e corrosivo e maléfico para a massa cefálica, para o cérebro. Então, qualquer quantidade de substância do álcool que for consumida vai gerar algum certo de prejuízo no resultado do cérebro, que é a nossa mente, que é o nosso raciocínio cognitivo. Então,
A gente vê hoje uma mídia onde o pai e a mãe às vezes estão falando não beba, não fume, e você vê os filmes, todos os filmes de ação e tudo mais. Eu sempre, quando vou dar palestra, eu falo, ó, tira de um filme violência, sexo e uso de substância e fala o nome de filme bom. Sobra poucos filmes bons. É lógico que tem, mas são bem quantidade reduzida, porque grande parte dos filmes tem essa apelação, essa apologia inconsciente ao uso. Então, quando a família está lá tentando prevenir o adolescente e o jovem para não usar, nós temos uma mídia que está lá, hoje na nossa televisão aberta, né, não está tendo agora, mas tinha poucos dias aí, comerciais da Juliana Paz se sensualizando, seminua, falando da beba, que é muito boa. Tinha aquela outra também, seminua no beiro da praia, ligada a esporte, ligada a diversão, ligada a entretenimento, fazendo um convite apelativo aos jovens e adolescentes que aquilo lá vai dar um bom resultado. Então, a mídia aberta hoje ela é um grande desafio para nós, dos pais, a gerar uma prevenção, porque a gente está falando que aquilo é perigoso para a saúde, tanto física como emocional e até de relacionamento, a saúde social, mas nós temos aí o tempo todo músicas, filmes e comerciais bombardeando com mensagens subliminares dentro da cabeça do jovem e do adolescente que aquilo é uma boa coisa. Sem falar a influência dos amigos e de tudo mais. Então, prevenção, você precisa ter um olhar muito atento até para que tipo de apologia inconsciente que você mesmo está fazendo. É muito comum, às vezes, pais, e eu já fiz essa leitura, que tiveram uma vida no passado nativa de uso de alguma substância, quando contam as suas histórias de jovens, conta como se fosse uma coisa linda, sorrindo, nossa, o tempo que eu era jovem, eu fazia isso, fazia aquilo. O que você está fazendo? Você está dando um sinalizador que aquilo lá foi bom, que você curtiu. Então, automaticamente, o seu jovem, o seu adolescente vai querer também curtir. Porque se você curtiu, ele fala, não, quando eu ficar mais velho, igual meu pai e minha mãe, eu faço igual eles, eu paro. Mas quando eles eram novos, eles usavam, então também, eu sou novo, também quero usar. Então, até isso, nós temos que ter um cuidado, porque isso é prevenção. Então, prevenção não é só proibição. As pessoas acham que prevenir é proibir. Não, é todos os sinalizadores positivos que você, sem perceber, e permite entrar dentro da sua casa, e até através de você mesmo, como se fosse uma coisa legal e bacana. Então, reveja os seus conceitos, reveja os seus ideais, reveja como você está passando essas informações, porque informação não é o que você fala, informação é o que a pessoa entende. Então, talvez aquilo que você está comunicando, o adolescente, o jovem, está entendendo como um fortalecedor para ele viver aquilo lá. Mesmo que você está falando, não faça isso. Mas você conta só histórias bonitas e legais e rindo e como foi massa viver aquilo lá, isso é um fortalecedor que ele vai querer viver também. Prevenção é um conjunto de várias coisas que precisa ser remodelado na nossa sociedade, ser revista em nossa sociedade, para então gerar um resultado positivo. E eu nem entrei em questões genéticas, predisposição. No próximo vídeo, a gente vai falar de predisposição genética que pode também já ser gatilhos para um determinado adolescente, para um determinado jovem. E se você tem isso já na sua família, aí sim a sua luzinha de alerta tem que ficar piscando, ficar com a pulguinha atrás da orelha muito mais rápido, porque senão você vai sim contribuir e não vai nem perceber que a pessoa já está envolvida, né, com o uso de substância. Tá bom? Muito obrigado, fica com a gente, até o próximo vídeo.